primeiro talk de domingo do terceiro dia do Festival do Japão, aqui na Arena Sakura. Mari, muito obrigada por ter topado vir aqui conversar com a gente. Obrigada pelo convite, pessoal da Sakura. Muito obrigada, tá, gente? Esse ano, o tema do Festival do Japão é Ikigai, né? Que, traduzindo de forma simplista, é propósito de vida. Então, a gente trouxe várias trajetórias inspiradoras aqui para vocês ouvirem e se inspirarem, e entenderem também, conforme a vida for andando, quais aprendizados a Mari teve, quais habilidades ela treinou para chegar onde ela está aqui agora. Mari, vamos começar com você se apresentando? Sim, gente, eu sou a Mari Saito, tá? Obrigada, gente. Obrigada. Trabalhei não, né? Morei no Japão quase 28 anos, tá? Participei de alguns campeonatos mundiais, tá bom? E estou aqui na Sakura com o pessoal da Sakura agora, né? Fazendo um lindo trabalho em apoio às mulheres empreendedoras, tá? E vou contar a minha história um pouquinho para vocês hoje, tudo bem? Mari, conta pra gente como foi que você entrou no sushi, no mundo do sushi. Porque a gente te vê agora como uma pessoa de referência e acha que já nasceu assim. Mas a vida é cheia de curvas e isso é lindo, porque é uma trajetória sempre única. Então, como foi a sua entrada no sushi? Minha entrada, na verdade, eu gostava muito de comer sushi, né? Queria não. Eu ia, assim, 2, 3 vezes por semana querer comer sushi no restaurante, né? Então, isso estava me falindo, para falar a verdade. Aí eu falei, por que não, né? Passar de uma coisa, porque eu era muito segura no meu emprego, e daí eu falei assim, eu quero fazer a minha profissão do que eu realmente gostava. Aí realmente deu certo dessa de passar de um emprego e fazer do que eu gosto uma profissão. Aí eu vou falar alguns dados que eu acho bem interessante, assim, que você me contou. A Mari ficou durante 6 anos, assim, estava trabalhando em um trabalho por 26 anos numa mesma empresa. Sim. E aí durante 6 anos você ficou trabalhando, estudando. Conta um pouco disso pra gente. Entre trabalhar e estudar. Então a gente tinha que conciliar muito. Você sabe que no Japão a gente trabalha muito. Muito mesmo. E no final eu estava trabalhando no RH da empresa. Então, tinha dias que o pessoal ligava assim para mim correr para a empresa no dia do meu descanso, né? Resolver pepinos, né? Resolver pepinos. Então, era uma coisa muito pesada para mim. Mas, felizmente, deu tudo certo. Tá? A gente eu consegui conciliar o que eu queria e trabalhando também, né? Tinha dias que, para falar a verdade, eu nem dormia. Porque eu dormia um pouquinho, depois eu tinha que ir para a feira já comprar os peixes para mim treinar e estudar na academia. Então, eu acordava às 2 horas da madrugada, se trocava, ia para a feira, comprar os peixes vivos ali, levava para a academia para eu estudar. Então, foi uma longa, assim, longos anos conciliando as duas coisas. Foi uma época, assim, de muito aprendizado. Foi difícil, mas assim, agora eu estou vendo que realmente uma coisa que você coloca força lá no futuro dá resultados. E durante esses 6 anos, que é mais do que assim uma faculdade de 4 anos, e que você estava trabalhando, eu acho que é importante também falar que trabalhar bastante no Japão é trabalhar, tipo, 3 horas da manhã, deu um pepino, alguém liga, sem nenhum pudor, tem que resolver. E é isso, assim, as pessoas vivem para trabalhar, né? Ao invés de trabalhar para ter uma vida inteira. E aí, nesse contexto, você estudava. E como você não desistia disso, assim? Porque no começo não era uma profissão ainda. Sim, no começo não era profissão. O que me fez, assim, não desistir, eu acho que foi o apoio da família, né? E realmente eu querer fazer o que eu realmente gostava. Então, eu já tinha aquele objetivo, assim, de estar no futuro fazendo uma coisa, assim, que não era tão comum para as mulheres fazer, né? Então, a gente só via os homens ali. Então, falei, por que não fazer uma coisa que realmente eu goste e que me force a fazer uma coisa, assim, que realmente eu nunca tinha feito? Então, isso me motivou, né? Eu tive, assim, apoio de toda a minha família também e também a minha força de vontade. Eu queria ser o que eu queria fazer. Então, isso foi muito importante. Aí, agora sim, você estava estudando, e aí como você decidiu que isso se tornaria um trabalho, assim? Que isso seria a sua fonte de renda, nesse sentido, assim? Eu comecei a estudar, daí eu vi que eu tinha jeito.
E como eu tive apoio também da escola, da academia que eu estava estudando, eles começaram a dar muito apoio para mim. Então, aí eu vi assim que, nossa, o que eu realmente gostava, dava para mim fazer uma profissão e ter uma renda boa no futuro. E era uma coisa rara ter uma sushi woman fazendo sushi no balcão, né? Então, quando você pensa em fazer alguma coisa assim, que é diferente, as pessoas vão te olhar. Então, eu falei assim, vou fazer alguma coisa diferente e no futuro isso vai ser uma fonte de renda legal, né? E realmente agora, o que eu previa para o futuro, eu estou assim, colhendo agora que está sendo a minha época de colheita. Aí você fala assim, né, tá fazendo uma coisa muito diferente, tá todo mundo te olhando. Isso não te dava um medo, assim, julgamento, ainda mais estando no Japão, que é um julgamento sempre... Lá não tem essa coisa de ser muito diferente. Existe um esperado. Sim. E não é assim, é declarado. E assim, você tem que ter uma boa justificativa para sair dessa trilha, assim. Você não ficou com esse receio? Receio, eu fiquei com receio e medo, né? Mas é aquela história do vai com medo, né, que dá certo. Então, eu sempre apostei naquela intuição. Tá? Mas, claro, eu sempre teve preconceito. Nos primeiros dias de aula, tinha o quê? 20 pessoas, era só eu de mulher ali no meio. As pessoas falando, o que essa mulher está fazendo aqui na academia, né? Então, foi assim, no começo foi difícil, sim. Mas a gente sempre tem que fazer um pouquinho a mais para mostrar o seu trabalho, né? O trabalho das mulheres, né? No final, assim, as pessoas começaram a aceitar que as mulheres estão entrando com tudo nessa área, né? E agora eu acho que está um pouquinho mais assim, o pessoal está começando a acostumar com mais mulheres, né? Inclusive tem mais uma mulher que está aqui, tá? Tem a Elisa também que trabalha comigo, então eu acho que estou conseguindo inspirar mais as mulheres a entrar nesse ramo do sushi, né? Que realmente era somente na parte dos homens, né? O pessoal estava acostumado mais com os homens, né? E falando em você ser a primeira mulher, você também foi a primeira mulher no mundo a ter o Black Belt, que é como se fosse a faixa preta do judô. Sim. Conta desse prêmio. Esse aqui que a gente tem aqui, que é o Black Belt, tá igual o judô, né? Tem o verde, marrom, e esse é o black. Então, no campeonato mundial, eles fazem um teste prático da sua habilidade do sushi. O que conta? É o tamanho do sushi, como que corta o peixe, a sua postura, a limpeza. É no total que eles vão te avaliar. Então, daí eles dão, dependendo da cor que você pegar. Esse é o Black Belt que eu peguei no ano de 2017. Tá? No mundo ainda só tem 2 mulheres que têm. Então, eu fui a primeira mulher no mundo a ter o Black Belt do sushi. No ano de 2017 em Tóquio e 2018 em Tóquio também, tá, gente? Isso sobre ter poucas mulheres, assim, né, no sushi. Sim. Tem essa... Eu fui ouvindo, assim, na verdade, na vida, isso de, mulher não faz sushi porque tem mão quente. Mas, na verdade, quando eu era criança, eu sempre via minha avó, minha mãe Sim. fazendo. Então, aí, da onde nasceu essa história, assim? Olha, era mais um machismo, né? Você vê, a ideograma de esposa se escreve oku-sama. O que é oku? Oku é fundo. Então, a mulher teria que ficar nos fundos e meu parceiro não ia nunca aceitar eu servindo um outro homem, né? Isso era uma coisa muito ridícula antes, né? Mas agora a gente está tentando mudar. Inclusive, no primeiro campeonato, era somente eu de mulher, né? Era 40 homens e eu na fila só de mulher e eles olhando para mim. O que essa mulher está fazendo aqui, né? Mas, então, depois que eu comecei a participar dos campeonatos, que as mulheres viram que as mulheres também podem estar ali competindo e abrindo um novo ramo dessa parte da gastronomia do sushi, tá? Isso é muito legal, né? Porque hoje em dia a gente fala muito sobre representatividade, principalmente Sim. de minorias, como, por exemplo, pessoas amarelas. Mas, às vezes, a gente pouco discute, de fato, as consequências. Assim. E a consequência é esse poder de ver você com essa carreira maravilhosa. Para mim, é mais fácil acreditar que é possível Sim. também fazer isso. Assim. Sim, sempre é possível. Por isso que eu falo, né? Em tentando inspirar as mulheres, né? A mulher deve fazer o que ela quer fazer, onde ela quiser fazer e ser o que ela quer. Então, eu estou tentando assim, dar liberdade para as mulheres entrarem nesse ramo, tá? E com tudo, né? Entendeu? Não é porque o homem está fazendo que a mulher não pode. Claro que a mulher pode. Né? E esse negócio de mão quente não tem nada a ver. Inclusive, é a pergunta que mais me fazem lá no balcão, né? Por que tem essa história de mulher com a mão quente? Não é, gente. Cientificamente já foi
falado que as mãos das mulheres, as pontas das mãos e os dedos, são mais geladas do que de homem, tá? Mas é aquela história, né? Sempre inventa alguma coisa que a gente, para não estar ali no balcão, né? Mas não tem nada a ver. Sim. Agora, voltando para os seus prêmios e competições, você tem tanto prêmio e tanto campeonato. Sim. Que a gente pode falar deles mais cronologicamente, assim? Porque Claro. você vai na internet, aí você fala, participou da Copa do Mundo Sushi, tem tal prêmio. Aí a gente não entende muito bem o que é cada prêmio e a importância, né, de cada um. Sim. Então, eu participei de 3 campeonatos mundiais, né, em Tóquio, 2017, 2018 e 2020. Em 2017 eu ganhei o prêmio do Conselho da Pesca da Noruega, como sendo melhor montagem de pratos. 2018 eu fui vice-campeã no sushi Edomais, que o Edomai é o sushi mais tradicional, né? Então, da categoria Edomai eu fiquei em segundo lugar, vice-campeã. E 2020 também eu participei do campeonato mundial, só que era dos sushis criativos. Nesse também eu fui vice-campeã. Então, são todos esses que eu participei. Também participei de vários workshops no Japão. E sempre tentando fazer com que o pessoal da Embaixada do Sushi me enxergasse como uma figura que eu pudesse assim, mostrar para o mundo que as mulheres também podem. Tá? Só para vocês saberem, do lado esquerdo é o bottom de proficiência. Então... Isso. Esse é o de proficiência, que é o teste teórico que o governo, é o Ministério da Fazenda, da Pesca e da Floresta que promove. Então, esse é um teste teórico, tá, que eles aplicam na gente. Ele tem um mapa-mundi por quê? Para quem tem esse broche, você está apto a trabalhar da maneira correta, manuseando peixes crus no mundo todo. Tá? Então, esse aqui é o broche da proficiência, teste teórico, tá bom? Mari, aí na hora que você está fazendo sushi, o que você mais gosta disso? O que te faz acreditar que eu nasci para fazer isso? Não que a gente tenha que ter nascido para fazer uma coisa, mas sabe, que te dá essa paixão mesmo. Paixão, eu acho assim, o que eu mais gosto é interagir com os clientes. A gente está servindo um produto cru, né? Então, o que é? A minha mão crua entregando um peixe cru. Então, eu tento... Nessas 2 horas de omakase, não sei se alguém já foi no omakase, né? O pessoal já foi no omakase, né? É a hora que a gente tem que conquistar o cliente com as nossas habilidades também, de fazer um sushi legal, gostoso, e também conquistar o cliente de que maneira? Você servir um produto cru com a tua mão e levar a nossa alegria, a nossa paixão, o amor pelo trabalho até o cliente. Tá? Então, ver o cliente embora feliz e alegre, satisfeito, é a parte que eu mais gosto no balcão. Tá? Isso a gente faz com paixão mesmo. Tá bom? E trabalhando aqui no Brasil, a cultura é muito diferente, né, do Brasil e do Japão. Super. E trabalhando nessa área de servir, de atender, e 2 horas que você está ali em contato direto, né? Sim, que você prepara na sim. cozinha e o prato chega. Você está ali, nessa comunicação, assim, direta. Você sentiu quais diferenças você deve ter sentido, assim? A diferença é que aqui no Brasil os clientes são calorosos, né? Sério mesmo. No final do omakase tem gente que pede namoro ou casamento. Sério. A Mari eu tá acho falando assim, caloroso, mas a gente conversando falou, no verdade. Brasil são mais atrevidos. Sim. Aí eu, como assim atrevido? Ou tem vezes que você vai colocar o sushi, eles pegam na tua mão. Você está entendendo? Assim, é uma coisa meio louca, né? É uma coisa que não ia existir no Japão, né? Porque o japonês senta, ele come quieto e vai embora quieto. Né? E aqui é uma coisa, um atrevimento. Não que esse seja ruim, entendeu? É uma forma assim calorosa de dizer, nossa, tá muito legal, né? O omakase, tô curtindo, né? Mas às vezes assim é um atrevimento tão grande que às vezes a namorada ou a esposa tá do lado e a pessoa, nossa, quero casar com você, né? Aí assim, isso. Aí eu penso assim, nada, eu tenho vontade de entrar dentro da geladeira de vez em quando, gente. Verdade. Então, essa é a diferença, né, dos japoneses com os brasileiros, tá, gente? Então, eles são calorosos, um pouquinho atrevidos, mas são divertidos. Eu gosto muito de estar no balcão e interagindo com os clientes. Nossa, pedir casamento da Mari, não é que rola pedido no restaurante, Não, é a Mari. Aí eu fico até assustada, né? Porque
tá com a esposa, a namorada, e tá pedindo em casamento, né? Poxa, né? E aí, em relação ao paladar mesmo, porque a gente teve essa, lá atrás, assim, até quando, 2010, 2005, não tinha tanto restaurante sushi, sashimi, então as pessoas, nossa, eles comem coisa crua, como é isso? E para hoje ter omakase e as pessoas entenderem mais. Você sente diferença? Você tem esse momento de educação quase do paladar das pessoas? Sim, sim, claro que sim. A maioria do pessoal que eu sirvo aqui no balcão, eles estão aprendendo a comer sushi, né? Eles estavam no rodízio, comendo somente o salmão. Então, como a gente serve uma variedade de peixes, o omakase, a proposta é o seguinte, servir o que a gente tem de melhor na costa da região e sazonal. Então, a gente não serve salmão, né? Não que o salmão seja o inimigo, o salmão é um amigo que trouxe vocês até o que a gente está servindo agora. É claro que os brasileiros estão mudando o paladar agora, né? E nosso papel ali atrás do balcão é ensinar vocês a degustarem da maneira correta. Tá? Então, a gente sempre está servindo, mas ensinando como comer da maneira correta. Está mudando um pouquinho o cenário do sushi. As pessoas que estavam no rodízio, eles estão abrindo o olho para o omakase agora. Mas já teve pessoas que não ficaram no omakase, porque o omakase é você se dispor a receber o melhor que o chefe vai te dedicar. Sim, o omakase é tipo, eu deixo por tua conta, né? Então, você vai me servir o que tiver de melhor ali, vai ser o prato do dia. Então, o cardápio a gente combina no dia com os peixes, melhores peixes, tá? Mas é claro, teve um dia que chegou um grupo, sentou ali e falou assim, não tem um salmão? Falei, não, a gente não serve salmão por causa da proposta do omakase, isso, aquilo. E a gente explicando, a pessoa falou assim, não, então eu vou embora, porque não tem salmão. Eu não quero esses peixes que estão servindo aqui foram embora. Isso é muito forte no Brasil, né? Porque, para mim, assim, o seu omakase é muito desejado. Então, nossa, eu nunca ia embora. Mas para a pessoa ter se levantado, provavelmente ela estranhou muito, né? Isso, eu acho que ela ainda não estava aberta a saborear os novos peixes, né? Então, ela foi sem saber a proposta do restaurante também, né? Mas eu acho que um dia eu consigo converter toda essa gente aí, do salmão para os peixes da região e sazonal aqui do Brasil, porque a costa brasileira ela é muito rica. Tá? Então, a gente não precisa usar propriamente o salmão para fazer um omakase ou um sushi, tá, gente? É o culto da Mari. Vamos converter todos. Pois é, vamos converter todo mundo, né? Vamos começar a converter todo mundo. Vai ser aquela coisa. Daqui a pouco vocês estão todos indo no omakase e esquecendo de rodízio. Não vai mais, Rafael? Agora, voltando anos atrás, quase 30 anos atrás. Sim, sim. Você morava no Japão. Morei no Japão. Você trabalhava em uma outra empresa, uma multinacional. Sim, sim. E toda uma carreira até você chegar a essa mudança de carreira, né? Sim, sim. E quais foram as habilidades que você foi construindo durante toda essa sua trajetória que você vê que você ainda utiliza elas hoje? Olha, eu acho que foi a hospitalidade, né? No Japão a gente chama de omotenashi, que é hospitalidade, deixar a pessoa confortável naquele momento que você está servindo. Então, eu tive o quê? Quase 28 anos morando no Japão, então toda a minha educação, a minha disciplina vem de lá. Então, essa disciplina, esse espírito de hospitalidade, eu acho que é o que eu mais, assim, eu carrego comigo e é o que mais eu tento colocar na hora de servir uma pessoa ali no balcão. Nossa, é que, Mari, você falando assim, me traz uma sensação de paz que você tem com a sua trajetória. Sim, sim. Mas eu fico imaginando eu construindo uma carreira durante 28 anos. Sim, e daqui 28 anos eu vou mudar totalmente de área. E a gente tem quase que um senso comum de que isso é jogar toda a sua experiência no lixo, começar do zero. E somado a você ter voltado para o Brasil, que é um outro modo de se comportar, de se relacionar, de fazer negócios, assim. Como você decidiu voltar para o Brasil? Olha, para falar a verdade, assim, foi uma trajetória longa e as pessoas achavam que eu estava muito bem. Eu não vou falar que eu não estava bem, eu estava super bem, para falar a verdade. Eu tinha cargo, eu tinha uma seção que eu cuidava que era de 40 pessoas. Então, não era assim... eu deixar de um lado para o outro
Entendeu? Foi difícil eu escolher a carreira que eu estava agora, porque eu tinha uma carreira muito segura. 27 anos não é pouco, né, gente? Eu comecei lá embaixo, claro, fui subindo, e no final tinha um cargo lá, né? E cuidava de muita gente e de muita coisa. Então, na hora que eu pedi as contas, o pessoal surtou, né? Porque, né, tanta experiência você vai deixar de lado para fazer uma coisa que você está começando com seus 40 anos, né? Que absurdo, né? Para japonês foi assim, né? Mas para mim eu falei assim, mas é agora que eu tenho que dar um passo para não poder voltar atrás, né? Então o choque cultural, porque eu nunca tinha morado em São Paulo. Então eu cheguei aqui, era tudo tão difícil para mim, né? Realmente a cultura dos brasileiros é diferente, a disciplina também é diferente. Foi assim uma adaptação muito difícil para mim. Mas agora eu estou acostumando com o pessoal, tá? E tenho bastante apoio do pessoal também para eu fazer com que São Paulo, o Brasil, seja a minha base. E o que te faz falar, ok, vou construir uma raiz aqui em São Paulo? Porque hoje em dia é diferente, acho que do passado, né? Das imigrações que acontecia, era Sim. quase que um rompimento mesmo. Essas pessoas vinham de navio, trazia toda a família, não tinha uma conexão rápida e fácil. Sim, sim. Mas o que me levou a trazer aqui pro Brasil? E também não voltar lá, não voltar para lá. É minha família, né? Com certeza. Assim, para falar a verdade, eu quase não consegui conviver com minha família. Então, agora que eu estou conhecendo a minha família de verdade, né? Porque eu fiquei muito tempo, então, sem querer, a gente acaba tendo uma distância, né? Porque a gente começa a ter uma vida lá e eles têm a vida daqui. Então, é família. Foi, assim, como é que fala? O turning point. O que me fez, assim, mudar e vir para cá foi a família mesmo. Não tem outra. E foi por causa dos meus pais, né? Que eles estavam ficando de idade, né? E já estava ficando mais fraquinho, essas coisas. Então, aí eu resolvi voltar por causa deles também. Sim, mas é uma coragem, né, mesmo assim, porque Sim. você poderia ter escolhido ficar. Sim. Mari, você tem uma característica muito desbravadora, né? Desbravadora não só no sushi, mas Sim. Já ouvi você falar da sua carreira, esses 26 anos no Japão, 28 anos lá. Mesmo dentro dessa empresa, você foi a primeira mulher que chegou em cargos altos como uma estrangeira. Sim. Isso é um tabu lá, não é? É um tabu, gente. Para mim foi muito difícil, realmente, assim. Quando eu entrei na empresa, já tinham japoneses lá, né? Então, aí a gente vai estudando, vai melhorando na escrita, na hora de falar japonês também. E fora as outras especializações que a gente fez lá, curso, palestra. Aí, no final, eles me promoveram. Aí, claro, vou falar a verdade, vou contar uma história aqui para vocês. Quando me promoveram, os japoneses fizeram um complô comigo. Tipo, eu não quero uma mulher, e muito menos uma estrangeira, comandando aquela área ali, né? Então, isso para mim foi muito difícil aceitar, né? É difícil aceitar para os japoneses também, e para mim também, assim, foi difícil eu estar mudando de uma coisa e tendo aceitação. No começo foi muito difícil ser aceita como uma mulher estrangeira num cargo lá. Né? Ainda estrangeira, né? E tipo, sendo chefe daqueles que já estavam lá quando eu entrei. Isso, assim, foi um tapa, assim, na cara deles, né? Mas a gente tem que seguir, né? A gente não pode arredar. Se estão te dando isso aí é porque você consegue e acreditam em você. Tipo, você é mulher, é estrangeira, mas você pode, então fique nesse cargo. Eu aceitei de boa. E realmente foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Nossa, aqui você é muito desbravadora em todas as carreiras mesmo, assim. Eu sempre acreditei assim que amanhã eu posso estar melhor. Nunca pensei assim, amanhã eu vou dar um outro passo e vou estar pior. Nunca pensei, entendeu? Eu sempre penso que amanhã as coisas vão ser... Se eu estou 100 hoje, amanhã eu vou estar 110. Entendeu? Eu nunca pensei em dar um passo. Falei assim, não, se der esse passo, talvez eu caia num buraco. Nunca pensei dessa maneira. Sempre pensei, se eu der esse passo, amanhã eu vou estar bem melhor do que ontem. Então, para mim, foi sempre positivo, sempre para frente. Agora que a gente falou um pouco do passado, vamos jogar para o futuro, assim. Claro, claro. Projeções, objetivos. Como você se enxerga em 5 anos? Ou algum anos em para frente que 5 você anos, quer? é claro que
Me vejo investindo, crescendo, né? Não me vejo dando passo para trás, mas nem um segundo. É claro, meu sonho é ter o meu, né? E ter bastante mulheres trabalhando ali, que vai ser muito bacana, né, gente? Tá aí com o apoio da Sakura também, né? Que o pessoal sempre está apoiando a gente. Agradeço muito o pessoal aí, tá? Que sempre está dando maior força, né? Eu vou chegar lá ainda. Aí, quando chegar, vocês estão todos convidados aí, tá? Porque eu imagino que, por mais que você esteja feliz onde você está e tenha liberdade, criar do zero e estar nesse lugar de líder e 100% do negócio é muito diferente, né? Sim, o próprio negócio. Eu acho que é uma coisa, é um peso muito grande, né? Mas, assim, nada que a gente não consiga fazer, entendeu? Todo dia aprendizado. Se eu cair, eu levanto e vou, entendeu? Eu não tenho medo. Se tiver com medo, vai com medo também, né? Não é? De habilidade, agora 2 perguntas mais específicas, Sim. assim, de habilidade que você fala, eu tive que aprender isso para minha trajetória ser do jeito que eu queria. Qual habilidade você escolheria? Habilidade? Como assim? Talvez disciplina, ter coragem. É disciplina. Disciplina é tudo, entendeu? Se você tem disciplina, você tem tudo. Entende? Então, eu acho que é muito importante as pessoas fazerem da maneira correta, do jeito que tem que fazer, do jeito que tem que ser. Então, se você tem disciplina, dar o teu melhor todo dia, naturalmente, tudo vai fluir. Você não precisa nem se preocupar de umas outras coisas. Entende? Então, eu acho que a disciplina é muito importante. Agora, vamos falar sobre inspirar, porque todo stand ele é construído em cima dessa palavra, inspirar. Então, inspirar gerações, inspirar uma nova era, inspirar uma nova economia, inspirar uma nova cultura. E esses inspirar foi a base para a gente criar todos os talks e workshops. Sim. Se você, Mari, pudesse assim, determinar, definir o que você inspiraria para todas as pessoas e pessoas do futuro que vão ouvir a gente, o que você falaria? Falaria para não desistir, né? Porque tem bastante gente que acaba desistindo, né? Para mim foi bom. Eu nunca, quando eu faço um plano dentro da minha cabeça, eu não dou ré, não volto, tá? Então, se vocês têm alguma, assim, um projeto futuro, é estudar em cima dela. Nunca deixar de estudar. A gente sempre acha, né? Eu acho que eu já sei tudo, né? Mas não é, não. A vida inteira é estudar. A vida toda eu estudei, né? Então, nunca parar de estudar e nunca deixar de desistir. Tem muita gente que, quando tem uma dificuldade, já na primeira desiste, né? Então, eu acho importante você persistir numa coisa que você quer. Mari, o que você tem estudado agora? Porque você é essa pessoa tão grande que eu falo, a Mari já estudou tudo, já sabe tudo. Agora eu estou estudando como falar em público. Ah, é? Sim. Aqui está sendo aprendizado, tá? Mas você fala super bem. Até que falo, porque eu acho assim, eu já estou acostumado, né? Geralmente até em coisa de evento de família me colocam na frente para falar, né? Então, assim, para mim, um pouquinho me abrir mais, eu acho que eu teria que estudar essa parte de tentar me comunicar melhor. Tá? Então, até então, eu já tinha um pouquinho de dificuldade de me comunicar em português. E esses 2 anos que eu estou trabalhando no balcão, assim, foi um aprendizado muito bom para poder praticar mais o português, né? Que eu enrolava muito e dava um break por causa do português que não saía naturalmente, né? Então, eu estou tentando estudar essa parte. Sim, e com certeza você comunicando mais, você vai inspirar mais pessoas, né? Assim espero, né? Gente, alguém tem uma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Alguém já fez assim pra mim, ó. Não! A cara do Roberto tem de fazer pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta pra Mari? Alguma pergunta? Então eu vou encerrar. Jaque? Qual sushi você gosta mais? Os atuns, né? Os atuns são especiais. Todos de atum eu amo, de verdade. E de preparar? Qual sushi você gosta mais de preparar? O que eu mais gosto é os mais difíceis, né? Assim, tipo, os marinados que são mais difíceis, eu gosto de preparar. Oi? Como pessoa, o que você menos gosta? Oi, Mari. Oi, Rafael. E assim, no omakase, como você serve diversos tipos de peixe, Sei. qual que o pessoal menos tem adaptação? Porque o pessoal vem muito do salmão, realmente, que é um peixe
bem gorduroso, né? E tem uma textura mais fácil. Então, assim, às vezes tem sardinha, cavalinha. Sim, é a sardinha. Qual que o pessoal mais... Sardinha. Sardinha o pessoal faz cara feia, mas depois que come, fala, nossa, eu tive uma ideia ruim da sardinha, assim. Eles falam credo, né? Sardinha, né? Cru, né? Não, na verdade, não está cru. Mas aí, depois que comem, eles mudam de ideia. Tá? Aí a gente tem umas iguarias que é água viva também, sabe? Aí tem gente que fala, água viva eu não quero. Mas aí experimenta, gosta também, tá? Bacana. Olá. Olá. Você disse que queria ensinar os brasileiros a maneira correta Sim. de comer o sushi. O que a gente faz de errado? De chuchar o nigiri inteiro dentro do shoyu. O pessoal da Sakura vai gostar, claro, né? Porque vai usar mais shoyu, né? O pessoal Absorve gosta. tudo. Mas a gente tenta ensinar que não é isso, né? Colocar o mínimo de shoyu já é o suficiente para comer o sushi. Também pegar com as mãos, né? Sushi de balcão, geralmente, a gente recomenda pegar com as mãos. E o pessoal está acostumado com sushi, com hashi, desculpa. Então, o hashi, o que é? O sushi de hashi, a gente tem que apertar mais, né? Deixa mais maçudo e pesa no estômago. Então, o ideal é vocês pegarem com as mãos, tá? E não colocar um monte de shoyu, apesar que a gente quer que venda bastante shoyu da Sakura, né? Mas aí pode comprar, né? Aqui tem Sim, bastante shoyu pra levar pra casa. Tem um monte de shoyu, tá? Por favor, levem. Tem a linha tá? Origens também, que Isso. tem um sabor sofisticado. Oi, Mari. Oi. A minha pergunta é, atualmente, qual é o seu maior desafio no mundo do sushi? Assim, por exemplo, algum peixe que é trabalhoso abrir, algum prato para montar, nesse sentido de habilidades? Habilidade, eu acho que na parte de habilidade eu não tenho muita dificuldade. Eu acho que é mais na parte dos clientes, né? Cada região que você vai, o cliente muda. Eu estive no Leblon por uma semana, foi um pouquinho difícil, porque eu não estava acostumada com os cariocas, né? Mas, assim, é mais com os clientes mesmo que eu estou tentando acostumar. Habilidade com lidar com clientes. São vários clientes que sentam ali, né? E nem sempre são comportados, né? Então, nessa parte eu estou tentando, ainda estou no aprendizado ainda, tá? Então, essa é a maior dificuldade, lidar com os clientes que são um pouquinho difíceis. A Mari até me falou assim, eu falo sinta-se confortável, eu não falo fica à vontade. Isso. Porque tem cliente que você fala fica à vontade, aí é duro, né? Eles ficam à vontade mesmo, né? O brasileiro leva ao pé da letra, né? Você falou, né? Fica à vontade, vou deitar no balcão. Mas aí é difícil. Quando falo fique à vontade, aí rola até uma mãozinha debaixo do balcão, assim. Então, é a história, né? É o dia a dia do balcão, né? É normal isso, entendeu? Mas, assim, o que eu falo agora, eu mudei do fique à vontade por fique confortável, né? Então, é diferente. As pessoas não falam isso, mas eu estou tentando colocar essa palavra na hora de deixar o cliente mais à vontade. Então, eu não falo fique à vontade, eu falo fiquem confortáveis, tá? Entendeu? Quando eu chegar lá, vocês fiquem confortáveis, não à vontade, tá? Mais uma perguntinha, Mari. Claro. Até a gente está falando de novas eras, né? Sim, Essa questão e nova era do sushi. O que você vê mais, assim, nos omakasês vindo? Qual geração, sabe? Você vê um público mais velho ou você vê um público mais novo querendo essa adaptação? Como é que você percebe esse movimento? Olha, o movimento de agora são os jovens. Muitos jovens, assim, que estavam em rodízio, salmão, eles estão indo todo para o omakase. Tá? Então, porcentagem de jovens lá, entre 20 a 30, eu acho que dá uns 80% mais ou menos. Mas eu acho que isso também deve variar de região, né? Sim, varia de região, mas lá onde eu sirvo, a maioria é jovens. Principalmente quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, o pessoal vai para fazer omakase e beber saquê. Aí você fala a idade, você fala beber saquê, quinta-noite, aí já... Isso, Já aí vem tem todas as histórias. Tem o do fique à sextou vontade. também, né? O sextou o pessoal fica à vontade mesmo. Então é
isso, pessoal. Muito, muito obrigada por todas as perguntas de vocês e pela escuta. Obrigada, gente, por ter vindo hoje. Obrigada por ter ouvido aqui. Tá, espero que vocês um dia vão lá no meu omakase, tá? Se servir do omakase, tá bom? Obrigado, pessoal da Sakura, todo esse apoio, tá? O Roberto também, que é o CEO da Sakura. Muito obrigado pelo apoio. E as meninas que sempre estão dando apoio pra gente, tá? Muito obrigada, tá, gente? Felizmente, hoje a Tati não esteve aqui, né? Mas muito obrigada mesmo, tá bom? Gente, e hoje tem mais um talk depois, que é específico sobre tendências do sushi. Ele é um viés mais gastronômico, menos a trajetória, mas também é muito interessante porque eu conversei com chefes antes e dá para entender muito da sociedade a partir do movimento e das tendências do sushi. Assim, eu achei muito legal. Então venham, estejam convidados. Estão todos convidados, tá? Obrigada, gente, por ter vindo. Obrigada. Obrigada.